Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo TRG. E bom pessoal, hoje vamos falar a respeito das doenças, né? Tanto as doenças físicas quanto as doenças emocional. Vamos falar um pouquinho, né? Puxar para esse lado do espiritual. Não vou estar falando aqui de religião, gente, mas vamos falar do espiritual, vamos falar de almas, vamos falar assim vamos falar do que a gente acredita, do que a gente tem fé, aonde que a gente busca, né? Quando a gente está na aflição, na dor, na angústia, aonde que a gente vai buscar, né? Cada um tem o seu lugar, cada qual tem a sua religião, né? Cada qual tem aonde se sente bem. O importante é onde você se sente bem acolhido, recebido, né? Onde você se sente amparado. Então, o importante é onde você se sinta bem, é onde você está naquele local e sente a sua conexão com Deus, né? É ali onde Deus está presente, independente de lugar, porque onde Ele quer estar é nos nossos corações, e o que Ele quer de nós são os nossos atos, as nossas ações, tudo que a gente faz de bom ou de ruim. Então é isso que Ele quer de nós, né? De preferência que a gente faça as coisas boas, que a gente seja... que a gente venha pelo menos tentar imitar, né? Imitar Jesus nas atitudes dele, né? Imitar naquilo que ele nos ensinou, né? Não tô pregando religião não, viu gente? Tô pregando aqui como é importante você cuidar do seu lado espiritual, assim como você cuida do seu corpo físico, como você faz uma academia, quando você faz um procedimento de estética. Assim como você cuida do seu corpo, né, físico por fora, você tem que cuidar ainda muito mais por dentro, porque esse sim é o que vai te trazer a verdadeira cura. Este sim é que vai fazer com que os medicamentos faz efeito e te cura, né? Não tô te dizendo que não deve ir médico, que não é importante o médico. Não tô, tá, gente? O médico é tão importante quanto o nosso lado espiritual, como também trabalhar as nossas emoções, como os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, né? Todo mundo estão aí em prol de trabalhar pelo outro, né? Para fazer o bem, para fazer com que o outro se sinta bem. E isso é o que é bom, isso é o que é leve, isso é o que é gostoso. É a gente fazer o bem, você olhar para alguém e aquela pessoa falar assim, não por vangloria de você querer se vangloriar ou achar que você fez alguma coisa, mas pelo fato e o prazer da sensação de saber que o pouquinho que eu fiz, eu consegui ajudar alguém. O pouquinho que eu fiz mudou fulano. Então, assim, isso faz a diferença na nossa vida e isso é impagável, né? Então, pois é, mas vamos lá. Vamos falar, né, sobre as doenças, né, que muitas vezes são causadas pelas nossas emoções. Eu posso garantir para vocês que 99% das dores e doenças do seu corpo, do meu corpo, do corpo humano, do ser humano, tem a ver com as suas emoções. Por trás de cada dor, de cada doença, de cada problema que cada pessoa tem uma dor emocional por trás, né? Depois eu vou até falar aqui alguns nomes de algumas doenças, né? E que tem a ver com quais são a parte emocional que tem a ver, né, com esse tipo de dor, né? Aonde que tá doendo, aonde, tipo assim, a tireoide, dor no joelho, coluna, e assim vai. Mas vamos com calma, estamos só começando, né? Bom, para vocês não esquecer, gente, deixa aí o seu joinha, né? Dá aquela sua curtida para estar ajudando, né? Aquela focinha. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, assim como nós, muitas vezes quando chega o final de ano, quando vira o ano, a gente fala assim, ai, pronto, agora eu vou fazer aquele check-up, vou cuidar da minha saúde, porque, né, eu quero estar com os meus exames tudo em ordem, eu quero estar com tudo em dias. E isso é maravilhoso e você deve fazer sim e faça. Mas também a gente tem que fazer aquele check-up
espiritual e emocional, né? A gente tem que cuidar do nosso lado espiritual e a gente tem que cuidar também das nossas emoções, né? Porque quando tudo está bom, a nossa saúde fica boa, o medicamento faz efeito, né? E por isso a importância da gente estar com as nossas conexões em dias, né? E com as nossas emoções também em dias. Isso faz toda a diferença. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar a respeito das doenças psíquicas, né? E que muitas vezes as doenças são causadas pelas nossas somatização de situação, né? Olha como isso é importante, a gente não ficar somatizando, não ficar, sabe, remoendo, guardando coisas, sabe? Porque isso futuramente vai se manifestar como uma doença. Vai virar um câncer, vai virar como eu já falei, uma tireoide, né? Fibromialgia. Então, assim, todas essas doenças, por trás tem uma situação emocional, por trás tem uma dor emocional que levou a essa pessoa, né, se desenvolver esse tipo de doença, né? Então é muito importante você estar em dias com o seu lado espiritual, com o seu emocional e também ir ao médico com os seus exames em ordem e seguir todos os protocolos que o médico passa, tomar seu medicamento direitinho, sabe? Mas assim, é muito importante que você cuide de você, que você cuide da sua saúde. Porque o nosso corpo, ele é o espelho da alma, né? Cuida da sua alma que o seu corpo ficará curado, né? Cuida do seu espírito que todo o resto ficará bem, né? Isso é maravilhoso. Mas vamos começar falando a respeito das doenças, né? Das ligações das doenças físicas com a sua emoção, com o seu emocional. Então vamos começar falando da fibromialgia, né? Que muitas pessoas falam que não fala, mas como sente, pessoas que eu já atendi, né? E que tá sempre falando, nossa, eu sofro de fibromialgia, tomo medicamento, eu sinto muita dor no meu corpo e assim, só eu e Deus sabe o que eu passo, assim, e é muito ruim você conviver com dor, né? Ou seja, e por trás da fibromialgia, o que faz um ser humano, uma pessoa, desenvolver a fibromialgia? Bom, a fibromialgia, por exemplo, são pessoas que têm a doença da fibromialgia, são pessoas que estão com estagnação prolongada, né? Pessoas que tinham decisões, que têm decisões para tomar, né? E não toma. Não tem coragem de tomar, porque muitas vezes tem pessoas que dependem dela, pessoas que têm alguma mudança para fazer, que quer fazer alguma mudança na vida, de alguma situação, de alguma coisa, não faz, tá ali, pessoas que puxam muitas responsabilidades para cima de si. O que acaba acontecendo? O corpo, né, desenvolve a fibromialgia, começa a ficar com o corpo todo doloroso, sentindo muita dor, vivendo muitas vezes à base de remédio. E aí quando você consegue tomar uma providência, fazer uma sessão de terapia, para você estar buscando saber o que é que tem, por que você está sentindo tanta dor, por que essa dificuldade de tomar essas decisões que você tinha que tomar, que você tem que tomar e não está tomando, que você tinha, o que você tinha que fazer e que você não está fazendo, sabe? E por que você ainda continua aí e não tomou a decisão certa, não fez o que você tinha que fazer? E aí o seu corpo paga, aí o seu corpo começa a se manifesta, e aí vem a doença, e por trás dessa doença, e com isso até a doença, quando você tá com a doença, por trás dela ali, tem um certo benefício para quem tá com a doença. É triste a gente ouvir falar isso, mas que benefício, vou ficar sentindo dor, é benefício? Não, gente, não é que ficar sentindo dor é benefício, mas porque muitas vezes quando você tá ali, que você tá doente, alguém te olha, você é olhado, as pessoas começam assim, você começa a ser percebido, né? E aí muitas vezes tem pessoas que às vezes sabe que
o que tem que fazer, o que tem que tomar, a decisão que tem que tomar, não toma. Então, tem os dois tipos de pessoa. Aqui, preciso tomar decisões difíceis na vida, como final de relacionamento, mudanças ou qualquer outra coisa que por aí vai. Cada um sabe qual é essa decisão que tem que tomar, qual é essa mudança que tem que fazer, o que te prende, por que você, sabe, se puxa todos os problemas para você, por que só você tem que resolver isso, por que você não divide, ou então muitas vezes você quer sim dividir, mas o outro não está à disposição, não se disponibiliza para te ajudar, então você se sente preso, você se sente sobrecarregada. É por isso que é muito importante você saber da onde que está vindo a sua dor, o porquê da dor, porque quando você sabe, né? Bom, você está com fibromialgia e você sabe o porquê, é por causa que eu preciso tomar uma decisão. Então ali, o medicamento que você já passou no médico, está tomando medicamento, nada sara, sabe? Continua sentindo dor, continua sofrendo. Então depois que você descobre o que você tem, e ali sim, aí você começa a fazer uma sessão de terapia, independente com quem quer que seja, né? Só tô falando para você buscar ajuda por você, para você se livrar dessa dor, porque ninguém merece ficar com dor. Então aí se você faz isso e você descobre e você busca ajuda, aí você o que faz? Você vai tomando seu medicamento, vai fazendo as suas sessões, vai tendo coragem para tomar as decisões que você tem que tomar, vai resolvendo o que você tem que resolver e ali o remédio começa a fazer efeito e ali você tem a sua cura. Viu como é importante? É como uma coisa está interligada à outra. Agora vamos para a próxima. E agora vamos falar daquelas pessoas que sofrem de dores nas articulações, como joelho, tudo tem junta, né? Joelho, braço. Essas pessoas que sofrem com esse tipo de dor são pessoas rígidas, tanto rígidas com ela, como também com o outro. São pessoas de opinião forte, são pessoas que muitas vezes não gostam muito de ouvir o outro, não gostam de ser contrariado. E assim, se tem aquela opinião, não quer voltar atrás, não gosta de dar o braço a torcer. Então assim, são pessoas muito rígidas. E com isso, pelo fato de ser uma pessoa rígida, de opinião forte, então o corpo começa a enrijecer. E aí, por isso que sente tantas dores no seu corpo, nas juntas, nas articulações, e aí sofre com muita dor. Por causa de quê? Da sua emoção, muitas vezes até o ego, por não querer dar o braço a torcer. Então, assim, são pessoas difíceis de lidar. Só que aí, não só com elas mesmas, delas para com elas, de exigir demais de si, porque acha que tudo tem que ser assim, 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 e muitas vezes não consegue ou não dá conta, e ele sofre. E quando você sofre, quando você fica somatizando, pensando por quê, sabe, por que o outro não faz, por que e não consegue ter esse controle, não consegue fazer com que todos ali na sua volta faz o que você quer, sabe? Porque são pessoas muito controladoras, são pessoas que gostam de controlar o outro. Então, assim, por isso tem essa dificuldade de ceder. Por isso são pessoas que têm tantas dores no corpo. Então, assim, solta. Não queira controlar, não. Cuida da sua saúde. Cuida de você. Sabe? Às vezes, quando a gente dá o braço a torcer, a gente tem que voltar atrás com alguma opinião, alguma decisão, alguma coisa. Faça. Não fica ali mesmo com dor, sofrendo, eu tô parada ali, não porque assim é isso. Não. Não vai valer a pena, não vale a pena você ficar sofrendo. Então, assim, o que eu não tenho controle, o que eu não consigo controlar, controlado está. Não vou me incomodar com isso. Solta, abre mão. Porque assim você vai estar abrindo mão de estar sofrendo, de estar sentindo dor. Então, assim, pessoas que têm muita dor nas articulações são pessoas rígidas, tanto com elas quanto com o outro. São pessoas de decisão firme, são pessoas muitas vezes teimosas, não gostam de dar o braço a torcer e não gostam de assim,
quer sempre estar ali na rédea e no controle. E quando elas não conseguem, o corpo delas sofre muito, porque ela sofre muito por estar pensando e remoendo em toda a situação. E aí o corpo, a doença vem e o corpo sente, né? Por isso a importância da gente também ser mais leve, não querer controlar tudo. E assim, se algo você tem controle, controle. Não tem o controle, abre mão. Mas não fica sofrendo, tá bom? Agora vamos pro próximo passo. Dores nos pés. Quem sofre de muita dor nos pés são pessoas, tá? Tem as dores no pé de quem trabalha demais, quem trabalha em pé, quem anda muito pra lá, pra cá. Sim, tem essa dor no pé que é normal você ter essas dores nos pés. Você tem essas dores nos pés, né? Se você tem esse trabalho, se você vive pra lá, pra cá, se você não para, é uma dor normal. Mas também tem pessoas que tem muita dor no pé e muitas vezes essas pessoas são pessoas que têm vontade de sair, têm vontade de ir pra fora, de ir pra outro lugar, sabe? De andar e elas não conseguem. São pessoas que muitas vezes são muito paradas, estão muito presas em um lugar onde elas não gostariam de estar ali. Elas queriam estar no mundo, elas queriam andar, elas queriam ir. Então, pelo fato de você estar ali pressionada ou por alguém, ou por você mesmo, por falta de coragem, porque você não quer e acha que você tem que ficar ali mesmo. Então, assim, são pessoas que sentem muitas dores nos pés. O próximo, a tireoide. Né? A tireoide, quem sofre com essa doença, com tireoide, quem desenvolve a tireoidia, são pessoas que são muito falantes, né? Que falam muito, né? Ou pessoas que não falam quase. São pessoas que prendem muito, que guardam demais, né? E pelo fato de você guardar, de você prender, ali o seu corpo vai se manifestar de alguma forma. E de que forma? Como a tireoide, fazendo com que você a nossa fala vem da onde? Aqui. Aonde que desenvolve a tireoide nas pessoas, né? A tireoide vem dessa parte aqui, dessa região do nosso corpo. Então aqui é onde passa, né, as glândulas da fala, né, onde as cordas vocais, as cordas vocais ali, né, então aqui são nessa parte. Por isso que pessoas que sofrem de tireoide são esse tipo de pessoas, principalmente pessoas que prende, pessoas que cala, pessoas que aguentam demais, pessoas que acham que elas têm que ser forte, sabe, que não pode falar para não magoar o outro, tá vendo a situação que tá errada, mas não tem coragem de se impor ali, de falar, sabe, pronunciar, colocar. Então são pessoas que é muito pra dentro, é muito fechada, engole muita coisa, guarda muita coisa. E tudo que você guarda demais, um dia tudo que tá muito cheio explode, né? Então, e vai explodir como? De que forma? Em forma de doença física pro seu corpo, né? É onde vem a tireoide. Por isso que a importância. Se você fala demais, fala menos. Mas se você não fala, engole, aguenta muita coisa, então tá na hora de você falar, tá na hora de você colocar pra fora. Porque não é justo que você fica sofrendo, muitas vezes tem que passar por cirurgias, coisas e situações assim. Então assim, fala, dá pra falar, não precisa ninguém tá gritando, falando, sabe? Mas falar, colocar pra fora, conversar é muito importante. É por isso que Deus nos deu a boca, pra gente poder pronunciar, pra gente poder falar, pra gente poder colocar pra fora, tá bom? O próximo são aquelas pessoas que sofrem de dores na coluna, dores nas costas. Então, pessoas que sofrem com dores nas costas, dores na coluna, são pessoas que são cuidadoras, são pessoas que cuidam da família, que gostam de cuidar do outro e que puxa toda a responsabilidade sempre para elas, acha que elas têm que resolver tudo, que têm que fazer tudo. Só que não. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você não precisa carregar tudo isso, todas essas pessoas, todas essas situações nas suas costas. Você não precisa.
divide com o outro também tem a capacidade de fazer. Porque essas pessoas, muitas vezes, além delas ser boas, porque são pessoas boas, são pessoas que são coluna de casa, são pessoas que toda a responsabilidade muitas vezes é para elas. E quando ela, por ser essas pessoas desse tipo, a família, pessoas, amigos, conhecidos muitas vezes, coloca tudo ali nas costas, sabe o que a pessoa vai fazer, a pessoa vai carregar, ela aguenta, ela gosta, mas não, gente, não é que ela gosta de estar carregando todo mundo nas costas, é porque ela se acha na obrigação de fazer e porque ela gosta de cuidar do outro. Pelo fato de gostar de cuidar do outro, muitas pessoas tiram aproveito disso. E aí o outro tira proveito, ela se vê ali sendo aproveitada, vê muitas vezes que o seu esforço não é valorizado, né? Não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer, mas muitas vezes essas pessoas, é tanto que você faça, mas faça sem esperar nada, porque recompensa muitas vezes não vem. Principalmente quando é de pessoas de dentro de casa, muitas vezes a recompensa não vem. Então assim, não vale a pena você carregar todo esse fardo, achar que você é a fortuna, que você aguenta, porque você não aguenta. Vai chegar um momento que o seu corpo vai manifestar como dor na coluna, dor nas costas, muita dor, e vai no médico e toma remédio, e faz isso, aquilo, e tá com dor. Por quê? O remédio não vai fazer efeito, porque você tá tomando remédio, mas o seu emocional você não cuidou, você continua fazendo as mesmas coisas que fez com que você tivesse esse diagnóstico dessa doença, né, da coluna, dessas dores. Então assim, o remédio não vai fazer efeito. Então você tem que, por isso que tanto a espiritualidade quanto o emocional e o médico tem que estar tudo junto, porque a gente precisa de todos. Porque assim, a gente tem que cuidar de todos os nossos campos, né? Tem que cuidar do nosso corpo físico, mas em especial, principalmente, a gente tem que cuidar do dentro, sabe? Porque do nosso emocional, porque quando você está bem por dentro, isso se manifesta para fora e você fica bem. E agora o próximo, né? O próximo é pessoas que sofrem de refluxo, né? Pessoas que sofrem de refluxo são aquelas pessoas que muitas vezes tá com muita coisa entalada que você quer falar e não fala. Então o refluxo é o quê? Vem e volta. Então assim, o que é que tá preso que você quer falar e que você não fala? Fala, coloca pra fora, não guarda. Então assim, uma coisa sempre leva a outra. Uma coisa sempre você vê que o jeito da manifestação dessa doença é exatamente aquilo que o seu corpo está sofrendo. Outra doença também que é muito séria, né? Agora vamos falar do AVC. Pessoas que sofrem de AVC são pessoas que negam aquilo que elas é. Começa a viver o que o outro quer que você seja. E aí você nega a sua essência, nega quem é você. E o fato de você negar, de você não ser o que você é, de você ser o que o outro quer que você seja e que você se esforça a ser, para poder você estar cabendo na caixinha do outro. Então você está vivendo uma vida que não é sua, você não está vivendo o seu sonho, o que você nasceu para ser e viver. Então são pessoas que têm riscos e tendência de sofrer AVC. São essas pessoas que não estão vivendo a vida delas, mas sim a do outro. Está se encaixando no que o outro decidiu e quer para a vida dele, ou no que o outro acha que isso é que é o certo para a sua vida, que você tem que ser assim. E não, você tem que ser você, você tem que viver o seu sonho e não tentar dobrar para você caber dentro da caixinha do outro. A sua caixinha é a sua caixinha, a do outro é do outro. Então seja você, porque senão no futuro você vai acabar sofrendo um AVC. Agora vamos falar do bruxismo, né? Pessoas que sofrem de bruxismo são aquelas pessoas que têm muita raiva contida, né? Que guardam muita coisa e aí muitas vezes vai dormir, não fala, tá ali, né? Com aquele monte de coisa por dentro e aí começa na hora de dormir ou às vezes até sem dormir, quando mesmo você tá sem perceber, quando você tá ali tenso e... Então assim, será que vale a pena, né, você ficar com isso contido, guardado, né, e você não colocar para fora?
ficar com todo esse ódio, se você não consegue toda essa raiva, essa mágoa por dentro, que é muita raiva mesmo, sabe? Porque a pessoa tá ali guardando coisa, engolindo coisa ali quieto, então fica nessa tensão. E aí é aonde que vem o bruxismo. Então coloca por fora, sabe? E vai se cuidar. Vai fazer uma terapia, porque isso é muito bom. Coloca pra fora, você conversando ou não conversando, reprocessando. Isso vai fazer um bem danado, isso vai te trazer um bem-estar, uma sensação de bem-estar, tá bom? Busca ajuda, independente de com quem quer que seja. Só busca ajuda, tá bom? E o próximo é a enxaqueca, né? O que causa a dor de cabeça, enxaqueca, né? Excesso de preocupação. Então, assim, são pessoas que muitas vezes estão muito preocupadas ou não está dormindo direito, que o sono é muito importante. Então, ali, se você não dorme, isso vai te causar dor de cabeça. Se você não, ou um alimento que também que você pode comer ali, que não vai cair bem, também vai causar enxaqueca, também dor de enxaqueca. E o que você tem que fazer? Se você está com esse, se você está com quadro, se você está sentindo muita dor, se você está com dor de cabeça, enxaqueca, o seu corpo está pedindo, seus olhos estão pedindo, fecha os olhos, vai deitar, vai para um lugar escuro, deita na sua cama, fica quietinho ali, fecha os olhos, descansa, que só assim para poder você, né, sarar. Porque se você não fizer isso, pra você ver como é, né? Muitas vezes são coisas guardadas, que às vezes ali você está guardado, né? Não dorme, excesso de preocupação, só quem passa sabe. Então, assim, para dor de cabeça, enxaqueca, descanso. Você precisa se desligar. Desliga de tudo, vai para um quarto escuro, deita, repousa, fecha os seus olhos, porque o seu corpo está muito cansado, você está sobrecarregada, a sua mente está muito cansada, então você está precisando de descanso, tá bom? Zumbido no ouvido. Pessoas que sofrem de zumbido no ouvido, o seu corpo está com alguma falta, está precisando de alguma coisa, algum nutriente. Então, assim, não tem um diagnóstico assim bem certo. Tem pessoas que também têm um lado também espiritual, né? Muitas vezes também pode ser o espiritual, está precisando de, né, orar mais, tá ali mais em conexão. Algo tá precisando, algo aí tá desconectado, né? Então você tá precisando, seu corpo está precisando de algo. Bom, vamos falar agora da psoríase. Quem sofre de psoríase, de alergia, são pessoas que estão em local, né, em locais ou em lugar, né, onde você não gostaria de estar, ou em contato com pessoas ou com coisas que você não gostaria. E aí o seu corpo acaba desenvolvendo esse sintoma, né, da psoríase, de essas camadas brancas, coçar. E para você sarar de uma psoríase, de uma alergia, assim, muitas vezes, dependendo da alergia, não estou generalizando a alergia, que todas é assim, não, gente, eu tô falando assim, muitas alergias e psoríases, muitas vezes são pessoas que estão em lugares e em contato com pessoas que não gostaria de estar e em lugar que não gostaria de estar ali. Pelo fato de você se obrigar a estar em situação, em lugares onde você não gostaria de estar, em contato com pessoas que você não gostaria de estar, então o seu corpo se manifesta dessa forma, sabe? Para poder, de alguma forma, essas manchas que saem no corpo, afastar as pessoas de você. Porque muitas vezes as pessoas, quando vê o seu corpo com alguma mancha, alguma coisa, a pessoa fica, não quer encostar, né? Ai, será que pega alguma coisa assim parecida, né? Fala alguma coisa assim. Então, isso é a forma que o seu corpo arranja, né? A forma que o seu corpo arranjou de estar afastando pessoas que você não gostaria de estar perto, ou de lugar, de situação que você não gostaria de estar ali. Então, assim, o seu corpo manifesta desse jeito. Ele faz com que você crie essas manchas, essas alergias, para poder você se afastar de pessoas e que pessoas também afastem de você. E que você não tenha contato com esse tipo de pessoas que você não quer ter ou que você não gostaria de estar ali. E por isso a importância da gente estar sempre nos observando as nossas emoções, o nosso corpo, porque é muito interessante isso, né? A gente saber que, bastava a gente saber, se meu corpo está assim, eu estou em um lugar onde eu não quero estar, então eu vou sair, então eu não quero estar ali. É com pessoas onde, muitas vezes, teve uma pessoa mesmo que falou para mim que a situação dela era porque
Ela dizia que a casa dela era uma casa assim, que era muito cheia de pessoas. E muitas vezes ela dizia que se sentia meio que invadida, sabe, nos espaços dela. E como assim, ela era muito nova e a casa dela estava sempre cheia, então ela desenvolveu a psoríase. E aí quando ela fez o diagnóstico, descobriu que tudo era só por causa do contato com pessoas que ela não queria estar, ali. Então assim, é muito interessante como o nosso corpo fala com a gente o tempo todo, nós que não damos ouvido. A epilepsia, por exemplo, muitas vezes pessoas que sofrem de epilepsia são traumas reprimidos da infância e excesso de informação que o seu cérebro muitas vezes acaba desligando, né? E aí ele desliga de uma vez, porque é muita coisa. E como a eletricidade é muito, e aí é como se desse ali um circuito e ele desliga imediatamente. E aí é onde ocorre o quadro da epilepsia. A ansiedade é um conjunto de sintomas do seu sistema nervoso causado pelo medo, né? Excesso de medo. Então assim, esses são só um trechinho de cada um, só para a gente saber ali da onde que vem cada coisa, o que causa cada coisa, cada dores, por que a gente sente cada um desses sintomas e desses problemas acaba acontecendo, né, na nossa vida, e que a gente acaba tendo esse diagnóstico, né, dessa doença, o que causou essa doença, esse problema, né? Então assim, para a gente saber que tudo é de dentro para fora. Quando você vai na igreja, independente de qual é a igreja, ou aonde você se sente bem, ali você vai estar renovando as suas forças, você vai estar cuidando do seu espírito, cuidando da sua alma, da sua conexão, né, com o espiritual, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né? E isso é muito importante, que a gente cuida desse nosso lado espiritual, das nossas conexões com o espiritual. E porque é como a gente fala, como fala, a cura não é de fora para dentro, a cura é de dentro para fora. Tanto é que quando a gente toma um medicamento para a gente sarar, a gente engole o remédio, né, o medicamento, ou a gente injeta na veia, ali no corpo, né, para poder a gente ter a cura, né, do corpo, a cura de fora. Então assim, se você quer ser curado, se você quer ficar bem, então cuida do seu emocional, cuida do seu interior, cuida da sua cura. Não estou falando mal nem de religião, nem de médicos, nada. A gente precisa de todos eles e todos eles têm que andar juntos, têm que estar junto para cuidar. Todos nós, né, das nossas dores, tanto física, emocional, quanto a espiritual. Então precisamos de tudo. Precisamos de estar na igreja, cuidar do nosso espiritual. Precisamos, independente, eu falo igreja, mas você do que você acredita, aonde que você vai, você se sente bem, porque o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, não é a igreja. Deus quer de nós é o nosso coração, é as nossas atitudes, é as nossas ações, é o que nós fazemos. Deus quer que a gente faça o bem, que a gente se espelha a Ele para estar indo em direção ao outro, para estar ajudando o nosso próximo. Porque muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, ou dentro de onde quer, ou de um centro espírita, se a igreja é católica ou é protestante, independente. Não adianta a gente estar nesse local ali buscando e o nosso coração está fazendo maldade, ou nas nossas ações e atitudes estamos fazendo mal para o outro, para o nosso próximo, né? Não é isso que Deus quer da gente. Então Ele quer as nossas atitudes e ação. Ele quer o bem, que a gente faça o bem para o nosso próximo e que a gente faça o bem também para nós, como a frase que Ele deixa bem claro na Bíblia, como Ele fala sempre, pede para a gente, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Amará o nosso próximo. Quem é o nosso próximo, né? O nosso próximo é o outro, é a nossa família, é o vizinho, é os amigos, é os familiares, né? Então o outro é o nosso próximo. Como a ti mesmo, ele não tá dizendo para você cuidar só do outro, para você só fazer pelo outro. Não. Quando ele coloca o nosso próximo,
fazer pelo seu próximo como a si mesmo, primeiro cuidar de você. Então, primeiro você cuida de você, porque se você está correndo risco, está, digamos, em um avião e você, ou em algum lugar, você precisa de ajudar alguém, primeiro você vai ter que colocar a máscara, quando o avião solta aquelas máscaras, quando o avião está caindo, ou que as pessoas precisam. Então, assim, primeiro para você socorrer o outro, você tem que pegar a máscara, colocar em você, respirar, e depois você pega a máscara e coloca no outro. Porque assim você se salva e salva o outro. Se você pega a máscara e vai colocar o outro, vai socorrer só o outro e te deixar de lado, o outro vai ficar bem, mas você não vai ficar bem. Então, assim, cuida de você e cuida do outro. Mas se prioriza, se coloca em primeiro lugar. Não é egoísmo, não é ser mal, não é pensar só em si, mas cuidar de você, que assim, quando você cuida de você, você tem como você cuidar do outro. Se você se ama, tem como você amar o outro, tá bom? Agora vamos falar da depressão, né? A depressão é a doença da alma, né? A pessoa, quando tá com depressão, quando tem esse quadro de depressão, a pessoa tá com a alma ferida, né? E aí, como fazer isso? Com as terapias, com o psicólogo, com o psiquiatra, né? Com medicamento, dependendo se precisa de medicamento, se não, sem o medicamento, se não, só com as sessões de terapia, e aí vai. E também assim, gente, eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou dizendo que só as terapias, que você não precise mais tomar medicamento, ou que você não precise ir no médico. Não, pelo contrário, você precisa do médico, você precisa dos cuidados do seu emocional, você precisa do cuidado do seu espiritual, ir no local onde você se sente bem, onde você se entra em conexão com Deus, onde você sabe que ali você consegue, né, ter essa conexão, você fica bem. Então, que você busque estar nestes lugares, né, buscando a sua fé, cuidar do seu espiritual, mas cuida mesmo do seu espiritual, é muito importante. E o corpo físico, ir no médico, e também com as sessões de terapia, cuidar do seu emocional, que é muito importante, né? Você está fazendo uma sessão de terapia, independente se é com psiquiatra, ou com psicólogo, ou com terapeuta. Se você está tendo um acompanhamento com um psiquiatra, e aí você está tomando medicamento, né? E aí você começa a fazer as terapias com psicólogo, com terapeuta, e aí você começa a sentir que você está começando a ficar bem e que você não precisa mais tomar os medicamentos. O que você tem que fazer? Ir no seu psiquiatra ou psicólogo, conversar com eles, e aí ele vai ver como que você está reagindo, como que está o seu corpo, se você de fato precisa ou não, mas que ele tire o medicamento. Você não pode tirar o medicamento sozinho, porque é um processo que eu gosto de falar que é um processo de desmame, né? Como se estivesse desmamando, tirando aos poucos, né? Os pouquinhos. E ali, conforme o seu corpo vai produzindo o que o seu corpo estava em falta e que precisou estar tomando medicamento, né? Então, assim, aí quando o seu corpo ganha aquela resistência, aí o seu psiquiatra vai ver, olha, você já não precisa mais mesmo. Então você não precisa, então ele vai tirando aos pouquinhos, vai vendo que o seu corpo você tá bem, mesmo diminuindo a quantidade de medicamento, você não sofreu nenhum efeito, nenhum problema, não teve nenhum surto, não sentiu nada, você tá bem fisicamente, você consegue fazer suas coisas. Então, assim, aí ele vai tirando, quando ele disser que tá tudo bem tirar, aí ele tira, mas que seja ele que tira. Não tire por conta própria, e nem nós, terapeuta, tem autorização de estar tirando o medicamento do paciente, do cliente. Cuida de você, cuida do seu corpo, faz uma academia, se não quer fazer uma academia, não gosta, faz uma caminhada, beba muita água, é muito importante a água, se alimente bem de frutas, verduras, legumes, que isso é muito importante para o seu corpo, para o seu sono, para você ficar bem, ter sensação de bem-estar, tá bom? Porque assim, se você não bebe água, gente, a importância da água. A água é tão importante que se você não beber água, o seu corpo vai dar um jeito de tirar essa água de alguma parte do seu corpo, né?
E aí, da onde que ele, às vezes ele pode tirar a água até das suas fezes. E aí vai ter água de fezes correndo no seu corpo, onde vai deixar o seu corpo inflamado, e vai te trazer muitos problemas no seu corpo, né? Porque vai ter água de fezes ali correndo no seu corpo. Por quê? Porque você não tá bebendo água o suficiente, porque você não bebe água. E aí você fica com o corpo mole, começa a se sentir, sabe, sem ânimo, cansaço, aquele corpo cansado. Por quê? Porque você não tá bebendo água, porque você não tá cuidando da sua alimentação. Então é muito importante isso. Cuida da sua alimentação, beba bastante água. Toma os medicamentos se você estiver tomando direitinho. Quem toma medicamento de uso contínuo, como pressão, esses negócios, diabetes, toma seus remédios direitinho. Se você sente vontade de fazer uma sessão de terapia, faça. Vai cuidar do seu emocional. Você vai ver que tudo isso vai ajudar com que esses medicamentos vai ter mais ação e vai te trazer mais sensação de bem-estar e vai trazer a cura e você vai ficar bem. Uma coisa interligada à outra e tudo junto você vai ficar bem, tá bom? Deixa aquele joinha se você gostou, compartilha esse vídeo, né? E é isso, tamo junto e precisando de uma sessão de terapia, vou deixar os meus contatos aqui embaixo. E aí a gente atende tanto no presencial quanto no online. Amo de ver os resultados das pessoas, de ver a alegria das pessoas, de ver as pessoas falando como é que elas estavam e como elas estão hoje, sabe? Com mais vontade de viver, com mais alegria, com mais determinação, com menos dor e sabendo entender como elas reagem, como elas agem e como elas funcionam, porque a terapia é isso, é o cronológico, a gente trabalha a sua infância até a sua idade adulta, né? E aí a gente vai limpando, vai arrancando pela raiz, que não adianta a gente cortar por cima e o problema tá lá, porque depois vai voltar. Então a gente vai lá na raiz, vamos buscar lá e ali a gente vai fazendo um trabalho e tem tido bons resultados e fico muito contente. E tamo junto!